Amém. Queridos, a semana passada nós começamos a série Somos Todos Sacerdotes. Começamos, a ideia desta série é que você entenda que você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você pode virar para quem está pertinho de você aí, falar para ele ou para ela e dizer assim: você é um sacerdote do Deus Altíssimo? A ideia é que você entenda que você não precisa de um mediador para oferecer um sacrifício, mas que você mesmo possa oferecer o seu sacrifício ao Senhor, para que através do sangue de Cristo, você saiba que você tem acesso para entrar na presença do Pai e oferecer a sua vida como um sacrifício vivo a Ele. E isso hoje não se faz através da morte de um cordeiro, da morte de um animal, mas se faz através da nossa vida, através da nossa adoração. E a semana passada falei sobre, o nosso texto base está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6, aonde Deus está dizendo para o povo de Israel, aonde o Senhor está falando ao seu povo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus estava, quando Ele tirou o povo do Egito, quando tirou a nação de Israel do Egito, na verdade ele era um povo e Deus iria tornar uma nação. Deus estava dizendo qual era o seu propósito para aquela nação. E o propósito de Deus era tornar uma nação de reis e sacerdotes. E isso se cumpre hoje na minha e na sua vida, através do sacrifício de Cristo na cruz, porque lá em Apocalipse fala que Jesus nos comprou por um alto preço. Ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes. Então nós somos chamados por Deus para exercer essa função sacerdotal. E a semana passada nós começamos a ver que a primeira coisa que um sacerdote faz diante de Deus é prestar a sua adoração, é adorar a Deus, adorar ao Senhor. E neste mês, até o fim do mês, nós vamos ver sobre 4 disciplinas espirituais, em que um sacerdote vive, em que um sacerdote precisa praticar, que faz parte da função sacerdotal. Então a semana passada nós vimos sobre a adoração, e hoje nós vamos falar sobre a meditação bíblica. A meditação bíblica, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então quero que você abra a sua Bíblia, ou se você está anotando aí, Salmo capítulo 1, a partir do verso 1. Salmo capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Olha que interessante. O livro de Salmos é praticamente um livro de poesias. É um livro onde expõe o coração de alguém, onde expõe o sentimento de alguém. Quando nós vamos ver, desde o Salmo 1 até o Salmo 150, nós vamos ver essa expressão de adoração, essa expressão de amor, ou até mesmo uma expressão de angústia que passa no coração de cada salmista. E é interessante que o primeiro Salmos
ele não está aqui em ordem cronológica, não dá para saber quem escreveu o primeiro Salmos, porque nós temos salmos escritos por Davi, nós temos salmos escritos por Moisés, nós temos salmos escritos pelos filhos de Corá, pelos filhos de Asaf, enfim, temos vários escritores que escreveram os salmos. Mas é interessante que o Salmo 1, ele vem apresentando sobre dois tipos de pessoas. Ele vem trazendo uma apresentação de dois tipos de pessoas. Ele fala de uma pessoa que não tem conselho bom. Ele fala de uma pessoa que vive no pecado. E com o contraste que ele traz, nós podemos ver que essa pessoa que vive no pecado não tem uma vida próspera, não tem uma vida abençoada e não tem uma vida alegre, não é bem-aventurado. Porque ele vai destacar que é bem-aventurado ou feliz aquele que medita na palavra do Senhor. E ainda ele diz que tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, é algo bom, aquele que medita na palavra, ele tem prazer em meditar, ele tem prazer ele tem alegria em meditar na lei do Senhor. E isso é interessante porque nós vamos construir algo aqui nessa noite, e a gente vai ver que quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos sobre meditação, a gente vai ver que muita coisa boa acontece através da meditação bíblica. E a gente também vai ver o porquê é tão difícil a gente praticar a meditação. Mas, para a gente avançar, né, eu quero trazer 5 definições sobre o que é meditação, o que é meditar, ou o que é a meditação bíblica. A primeira definição: meditar é a contemplação incendiado pelo amor daquele que se contempla, ou seja, Deus. Então, o que é? Contemplar Deus. Cada vez que você contempla o Senhor, você é incendiado pelo amor do próprio Deus. Então, meditação é você contemplar. Ou meditação, uma segunda definição: meditação é você ruminar a grandeza de Deus, assim como um animal rumina o seu alimento. Ou seja, meditação é você digerir, é você mastigar. Você sabe o que é ruminar de um animal, né? É quando ele está lá no seu alimento e ele está ali mastigando, e às vezes fica horas e horas mastigando aquele alimento até ele consumir totalmente. Então, ruminar a palavra de Deus é você mastigar lentamente, você mastigar a palavra de Deus. É você ir absorvendo cada nutriente, cada sabor, né, da palavra de Deus, e você absorver aquilo. Uma terceira definição: meditar é pensar em Deus de acordo com a sua palavra. É conhecer Deus através da revelação dele, de quem ele é. Porque muitas vezes nós queremos definir Deus através das nossas experiências, através daquilo que nós experimentamos. Muitas vezes nós temos uma imagem de Deus que é referente à nossa imagem paterna, natural, aos nossos pais. E muitas vezes a imagem que nós temos do nosso pai, sendo ela boa ou ruim, muitas vezes nós transferimos ela para Deus, e achamos que Deus é como o nosso pai natural. Mas meditar é você conhecer quem Deus é, através da revelação que Ele mesmo fez dele na sua palavra. Ou seja, é conhecer Deus aonde Ele se revelou. Um quarto pensamento, uma quarta definição sobre meditação: é você fazer descer
da mente para o coração. Porque muitas vezes você coloca a leitura, você lê, mas aquela verdade fica só na sua mente, e ela não vem para o seu coração. E quando ela não vem para o seu coração, você não pratica, você não obedece, você não faz. E uma quinta definição essa eu tirei do livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Ele diz assim que meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. O que eu quero trazer aqui nessa noite é ampliar um pouco mais o seu conhecimento sobre meditação, para que você entenda que meditar não é somente você ler a palavra de Deus. É muito mais profundo e traz muito mais benefício do que somente ler a palavra de Deus. Então nós queremos ver, olha o que a palavra de Deus diz sobre meditar. Josué capítulo 1, versículo 8 diz, Deus está falando para Josué, olha, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que interessante, Salmo 1 fala que aquele que medita na palavra, na lei do Senhor de dia e de noite, tem uma vida próspera. E Deus está falando para Josué, só depois de você ler e meditar na palavra dia e noite, é que os seus caminhos serão bem-sucedidos, que você vai ter uma vida próspera. Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Salmo 119, versículo 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Salmo 119, 48, a ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Salmo 77, lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. E Salmo 119, 97, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Queridos, eu trouxe esses textos bíblicos, porque ao ver esses textos, nós vamos ver que meditação bíblica era uma prática comum em toda a história da Bíblia. Aqui eu trouxe textos do Antigo Testamento, mas nós também vamos ver no Novo Testamento, entendendo que meditação é você ouvir e obedecer. Nós vamos ver Pedro ouvindo a Deus e obedecendo, vamos ver Paulo ouvindo a Deus e obedecendo. O fato é que desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a prática da meditação bíblica é comum. A prática de meditar, de contemplar o Senhor é comum. Então, quando nós vemos essa prática da meditação, nós vamos ver benefícios naturais e benefícios espirituais para mim e para a sua vida. Agora, por que temos dificuldade de meditar na palavra de Deus? Se meditar na palavra de Deus nos traz uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, se meditar na palavra de Deus traz benefícios para a nossa vida, se meditar na palavra de Deus nos torna alguém feliz, nos torna alguém alegre, é bem-aventurado aquele que medita, por que temos dificuldade para meditar na palavra de Deus? Por que temos dificuldade para ter este tempo com Deus? Pense bem, vamos construir aqui juntos. Antigamente, talvez você poderia falar, mas eu não tenho a Bíblia comigo em todo momento, ela fica lá em casa, eu não posso sair,
eu não posso levar ela para o trabalho. Mas hoje, a Bíblia está onde? No celular. Você sai sem o celular da sua casa? Não sai. Se você sai, você volta para buscar, porque algo está faltando, não é verdade? Então, a gente está na era mais tecnológica da civilização. A gente está na era com a maior facilidade da Bíblia no nosso alcance. Então, por que essa dificuldade? Por que não conseguimos? No livro A Celebração da Disciplina, o autor Richard Foster, ele fala assim: na sociedade contemporânea, o adversário tem especialização em 3 áreas: ruídos, pressa e multidões. Se ele conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, ele descansará satisfeito. Quem é o nosso adversário? Satanás. Então, o que é? Por que a gente não consegue muitas vezes meditar? Porque hoje a gente tem a síndrome da pressa. O psiquiatra Carl Jung, sei lá como fala o nome dele, ele diz: a pressa não é do diabo, a pressa é o diabo. Porque, queridos, o que mais a gente coloca hoje? Fala, não tenho tempo, tem horário para chegar, eu tenho que fazer isso, e é tanta coisa. Agora, como entender que a questão a gente tem pressa e tudo, mas desde quando foi criado o mundo, 24 horas é 24 horas. E 24 horas para mim é 24 horas para você. Não muda. Desde que Deus criou o mundo, dia é dia, noite é noite, não tem um segundo a mais e nenhum segundo a menos. Então, por quê? Ou porque o tempo, nós temos essa sensação que o tempo está passando rápido demais. Você já parou para pensar? Todo mundo aqui já falou: nossa, já foi o ano. Acabamos o ano, já estamos quase no meio de janeiro, já parece que a virada do ano foi esses dias. E você já está ali, pensando e tal. Por quê? Por que toda essa pressa? Por que essa dificuldade para meditar? Porque nós perdemos o poder da contemplação. Porque diante de tantos afazeres, diante de tantas coisas, apesar da tecnologia ela poder ser um aliado a nós, apesar de tantas coisas que a gente tem a nosso favor, ou de facilidades que você tem hoje, que você não tinha há 5 ou 10 anos atrás, nós perdemos o poder da contemplação. Qual foi a última vez que você viu o pôr ou o nascer do sol? Qual foi a última vez que você ficou parado por 15 minutos para ver o sol se pôr? Ou para ver o amanhecer? Qual foi a última vez que você ficou parado 15, 20 minutos para olhar o trajeto de uma formiga, indo de um lado para o outro com um alimento nas costas? Qual foi a última vez que você parou para contemplar algo? Então, diante de tanta tecnologia, por que nós não ouvimos a Deus? Porque para ouvir a Deus é preciso silêncio e solitude. Para ouvir a Deus é preciso aquietar o nosso coração. Para ouvir a Deus é preciso a gente parar por alguns momentos e contemplar o Senhor, contemplar a sua palavra. Por isso que meditação é muito mais do que uma simples leitura bíblica.
Porque você pode ler um texto bíblico e não acontecer nada, mas a meditação vai gerar algo em você, porque a meditação é você contemplar o Senhor, é você ouvir e obedecer a Deus. E aí nós vemos a diferença entre a meditação oriental e a meditação bíblica. A meditação oriental, ela tem a ver, ela prega sobre você esvaziar a sua mente. Mas a meditação bíblica, ela fala para você encher a sua mente, mas da presença e do conhecimento de Deus. Então, meditar na palavra de Deus é você encher a sua mente, é você encher o seu pensamento com a palavra de Deus, é você pensar, é você ruminar, é você contemplar a palavra de Deus. O problema é que nós somos especialistas em terceirizar isso para alguém. Nós queremos que alguém fale com Deus no nosso lugar. O pastor vai lá orar e jejuar, ele vai ouvir Deus, ele vai falar com Deus, e aí o pastor vai trazer a mensagem daquilo que eu preciso ouvir. E aí você vive a sua vida da forma que você quer, mas você fica lá, você terceiriza o seu sacerdócio para ouvir Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A gente viu esse texto, isso a semana passada, Êxodo capítulo 20, versículo 19. O povo disse para Moisés: Moisés, fala tu mesmo conosco e nós te ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, porque senão nós vamos morrer. Então a nossa carne é especialista em terceirizar para que alguém ouça Deus no nosso lugar. Mas o lance é o seguinte, a grande verdade é que ouvir a voz de Deus tem um custo. Ouvir a voz de Deus custa a mudança do nosso interior. Porque quando nós ouvimos a Deus, algo dentro de nós precisa morrer. Quando nós ouvimos a Deus, algo de nós precisa morrer. Então a grande verdade é que nós não meditamos, não é por falta de tempo. Nós não meditamos porque nós não queremos mudar, porque ouvir a Deus vai nos custar algo, vai custar uma mudança no nosso caráter, vai custar uma mudança da nossa atitude. Então dizer que nós não temos tempo é apenas uma desculpa superficial, porque na verdade muitas vezes nós não meditamos, porque nós não queremos ser confrontados por Deus, porque ao ouvir Deus, algo precisa morrer dentro de nós. E aí, como nós não queremos largar o osso, a gente não medita, porque a gente não quer mudar. E se a gente avaliar, essa é a grande verdade. Não é a questão do tempo, porque para tantas outras coisas, você também não tem tempo, mas se precisar fazer, você faz. Você pode ter o dia mais corrido, que seja no seu trabalho. Se você está com fome, você vai parar e você vai comer algo. Pode não ser uma refeição, mas vai ser algo para suprir a sua necessidade. Então a grande questão não é o tempo, a grande questão é que nós não queremos mudar o nosso caráter e a nossa atitude. Porque se de fato nós queremos, nós precisamos ouvir a Deus, porque somente Ele pode ajustar o nosso coração. Somente Ele pode trazer essa mudança que nós precisamos. Então hoje eu quero falar sobre 3 benefícios da meditação bíblica. 3 benefícios, três benefícios que a meditação bíblica traz para mim e para você. O primeiro benefício é, a meditação bíblica, ela cura a nossa inquietação. Salmo capítulo 42, versículo 5 e versículo 6 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Numa outra versão diz: por que está assim tão inquieta dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Olha aqui, que interessante esse texto. O próprio salmista identifica o problema. O próprio salmista aqui, o escritor aqui, ele está reconhecendo que a sua alma está inquieta por algo. A sua alma está perturbada, ansiosa por alguma coisa. Mas ele mesmo reconhece que o remédio para essa inquietação, que o remédio para esta ansiedade, que o remédio para essa perturbação é a graça de Deus, é colocar a sua esperança em Deus. Quantas vezes, queridos, nós ficamos inquietos, nós ficamos ansiosos por algo, quantas preocupações temos no dia a dia, e são muitas vezes coisas boas. Por exemplo, temos aqui uma mamãe do nosso meio, temos a Cris, que está gestante, e talvez uma ansiedade, né, Cris? Uma ansiedade para que chegue logo, não é verdade? Para ver o rostinho logo dessa criança. Uma coisa aparentemente boa, mas que traz uma ansiedade, que traz uma inquietação. Talvez uma questão financeira te traz uma inquietação. Talvez uma questão no relacionamento. Talvez algo que você precisa resolver no seu trabalho amanhã. Coisas que talvez não são tão grandes, mas que nos traz inquietações, preocupações no dia a dia. Mas o que nós precisamos entender é que o remédio para essas inquietações é a própria palavra de Deus. O fato e o problema das inquietações é que nós somos bons para chegar diante de Deus com uma lista de pedidos. Falar: Deus, olha, eu preciso que o Senhor cure meu filho está doente, está com febre, eu preciso que o Senhor cure. Senhor, olha, quebrou o meu carro, eu preciso que o Senhor me ajude aqui a consertar o meu carro. Senhor, olha, eu tenho esse desafio, eu preciso de ajuda. Senhor, olha, eu tenho esse. O fato é que nós somos bons para trazer uma lista diante de Deus. Mas quando vai ser o dia que nós vamos chegar para Deus com uma lista em branco e falar: Senhor, o que eu quero hoje é ouvir o que o Senhor quer que eu faça. O que eu quero hoje, Senhor, é ouvir o que o Senhor planejou para mim. O que é a sua vontade hoje para que eu faça? Agora, por que nós não chegamos a Deus com essa lista em branco? Porque nós estamos inquietos e agitados para resolver aquilo que nós mesmos criamos. E a meditação ela traz cura para as nossas inquietações. Como eu disse, eu não estou dizendo, né, que nós não nos preocupamos com coisas que não é importante, muitas vezes até é. Mas o que nós precisamos entender é que meditar no Senhor cura as nossas inquietações, cura a nossa ansiedade. O remédio para aquietarmos, para ouvir o Senhor, é meditar na palavra do Senhor. Porque uma boa parte das nossas preocupações, das nossas ansiedades, ela vem como consequência de nós não ouvirmos a Deus, de nós não ouvirmos o que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque nós somos, como eu disse, nós somos bons em pedir, mas péssimos em ouvir. Porque é aquela história: ah, você orou, orei, Deus falou com você, falou, o que Deus falou? Ah, não sei. E aí você toma uma decisão sem ouvir a Deus. E aí vem a inquietação, por quê? Porque aquela preocupação, aquela ansiedade, ela surge porque ela está fora do seu controle. O fato é que tudo que está fora do nosso controle, nós ficamos ansiosos, nós ficamos inquietos. Agora a pergunta que eu faço é: do que nós temos controle?
Se nós podemos sair daqui hoje, você com seu carro, sair daqui, você não tem o controle se vai passar alguém e bater no seu carro. Você não tem controle se algo vai acontecer, hora que sairmos daqui ou não. Se nós formos levar por este lado da questão do controle, nós vamos ficar ansiosos demais. E o que nós precisamos entender é que a cura para a nossa inquietação, a cura para a nossa ansiedade é meditar, contemplar a palavra de Deus. Você se lembra das palavras de Jesus no capítulo 6 de Mateus? Ele fala, por que andeis ansiosos? Por que se preocupa com o que vai vestir, com o que vai comer? Não é mais importante a vida do que aquilo que vai fazer? E aí ele diz, que Ele vai suprir, que Ele vai fazer, que nós não devemos andar ansiosos, porque Ele cuida de nós. O que nós precisamos sempre nos lembrar, é que Deus é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Agora, preocupação é meditar naquilo que vai dar errado. Então todos nós de alguma forma meditamos. Quando nós estamos preocupados, nós estamos meditando naquilo que vai dar errado. Mas, quando colocamos a nossa esperança e a fé, ou esperança e fé, é meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos, nós ficamos ansiosos, como eu falei, porque nós não temos este controle. Mas nós precisamos descansar e confiar no Senhor. E a meditação é o remédio para trazer paz à nossa inquietação. A segunda coisa, se a meditação traz cura para a nossa inquietação, ela purifica os nossos pensamentos. Então a meditação, ela purifica os nossos pensamentos. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que nós estamos olhando e estamos absorvendo com os nossos olhos, nós estamos, de alguma maneira, meditando. Tudo o que você vê, você absorve algo, mesmo que inconscientemente, você está absorvendo e meditando naquelas informações que os seus olhos estão captando. Então é fato que Deus se revela a nós, a gente sabe disso. Deus se revela a nós de maneira ordinária e de maneira extraordinária. Deus pode falar com você através de uma experiência sobrenatural, mas Ele também pode falar com você no seu dia a dia através de uma simples ação, de uma simples coisa que acontece. Agora, se Deus se revela a nós de uma maneira ordinária e de uma maneira extraordinária, aquilo que não vem de Deus também se revela a nós de uma maneira ordinária e de uma maneira extraordinária. Aquilo que não vem de Deus também se revela a nós todos os dias. Aquilo que não vem de Deus também se revela a nós muitas vezes de uma maneira extraordinária. Então, se isso acontece, nós precisamos ter o cuidado e entender que a meditação é o melhor lugar para purificar os nossos pensamentos. Como assim, pastor? Vamos lá. Quem aqui assiste filme, série ou novela? Seja sincero. Acho que todos nós assistimos algo, não é verdade? Todo filme, toda série, toda novela tem uma mensagem subliminar por trás. O que é uma mensagem subliminar? A mensagem subliminar é aquela mensagem oculta que te induz a uma atitude ou a um comportamento. Você pode perceber
Lógico, hoje eu acho que não é nem mais uma mensagem subliminar, hoje já está uma mensagem explícita em alguns filmes, em algumas séries, já é uma mensagem explícita, mas na maioria das coisas é uma mensagem subliminar, é algo tão sutil, que traz para você como um comportamento normal, que você assiste e você fala, não tem problema, mas aquela mensagem, aquela informação que os teus olhos estão captando, vem para sua mente, e você muitas vezes acaba processando e achando normal, porque você está vendo aquilo para todo lado, e essa informação pode te conduzir a uma atitude e a um comportamento. Exemplo, quem aqui já ouviu falar ou assistiu aquela série La Casa de Papel? Quem aqui já viu? 1, 2, 3, né? Uma boa parte aqui de vocês já viram, lá no Netflix, aquela série, La Casa de Papel. O que é? Os bandidos, eles fazem um grande assalto no Banco Central daquele país, acho que é da Espanha, se eu não me engano. E você assiste aquela série torcendo para os caras darem certo. Você assiste a série torcendo para os bandidos se darem bem, para que o roubo seja bem sucedido. Qual é a mensagem subliminar que esta série está passando? Que o crime compensa. O que nós estamos vendo no Brasil hoje? Que o crime compensa. Então, muitas vezes são mensagens, são coisas que vêm através dos filmes, através das séries, através de novela, então nem se fala, principalmente se for lá, daquela emissora que você sabe qual é, uma mensagem até mesmo explícita para que reproduza comportamentos. Então, aquilo que você vê pode gerar comportamentos. Músicas também têm um grande poder de vir sobre a nossa mente. Você está lá no Reels e você vê aquelas músicas, né, que fazem lá, que viraliza, e aí você está lá assistindo, a primeira vez passa, a segunda vez passa, a terceira vez, e você está assistindo, e aí todo mundo naquela musiquinha, e daqui a pouco você está lá, desenrola, bate, né, e tal. E vocês tudo olhando, nossa, o pastor, como se nenhum aqui tivesse ouvido essa música e cantado uma vez, né? Mas não é verdade? Músicas que vai impregnando. Músicas que vai indo, e aí você acha, você já está tão absorvendo tanto aquilo ali, que você acha que aquela música já não tem problema. Você acha que cantar, desenrola, bate, joga de ladinho, está tudo certo. Por quê? Você vai absorvendo. Você vai ver, que legal. Aí o cara está fazendo lá um negócio nada a ver, está brincando com o filho, mas a música está lá, desenrola, bate, joga de ladinho, e você está ali, ouvindo aquilo, e absorvendo aquilo, e aquilo vai entrando, e a hora que você vê, você está lá no negócio legal, e de repente está lá e cantando, porque é algo que vem do seu pensamento, na sua mente. Músicas, por exemplo, vamos pegar aqui, eu não vou lembrar de nenhuma letra agora, mas vamos ver, ver as músicas, por exemplo, sertanejas. O que é hoje a música sertaneja? É o tal da sofrência. Fala lá da mulher que dá o beijo, do cara que trai, que você não vale nada, mas eu gosto de você, e tal, e é traição, e é isso, e é aquilo. O que nós estamos vendo no Brasil hoje? O maior número de divórcios acontecendo de toda a história. E o pior não é o divórcio, o pior é que não se tem mais casamento. As pessoas querem apenas se juntar, porque a grande fala é, se não der certo, a gente se separa. Então são músicas, são mensagens
que muitas vezes nós estamos absorvendo, e não porque você gosta, mas você está lá no supermercado, o rádio está ligado e está tocando aquela música. Você está lá no ambiente de trabalho e aquele rádio está ligado e aquela música cantando, tocando, e automaticamente o seu cérebro está absorvendo aquela informação. Agora, queridos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar um filtro. E o filtro para nós é a palavra de Deus. É através de meditar a palavra de Deus. É pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. E se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Agora, nós vamos constantemente, porque nós não temos como viver numa bolha, onde a gente só vai ouvir música cristã, onde a gente só vai ter a vida assim, assado, até mesmo porque para a nossa vida cristã isso não é saudável, porque nós fomos chamados por Deus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então nós temos que furar essa bolha e ir ao mundo, e nós vamos estar sujeitos a ouvir músicas, a ver coisas que vão passar mensagens para nós. Mas o que nós precisamos aprender é filtrar essas informações. É filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. É filtrar para que isso não desça da nossa mente para o nosso coração. Nós precisamos filtrar, ter cuidado com aquilo que nós assistimos. Ah, mas, pastor, então agora não posso mais assistir. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não queremos fazer algo legalista, então você não pode mais assistir televisão, não. Tem muita coisa boa assistir, tem muita coisa boa que dá para assistir como lazer, né, como entretenimento. Mas nós precisamos criar um filtro. Um excelente filtro já é quando você vê lá o quadradinho com a idade. Você vê que é para maior de 18, para maior de 16, você já sabe que não tem coisa boa. Você já sabe que algo vai ter ali. Papais que estão aqui, não deixe os seus filhos assistirem qualquer coisa. Assista antes. Assista com um olhar crítico. Principalmente se for da Disney. Porque as mensagens já não estão nem mais tão subliminares assim. Elas já estão explícitas. Eu não assisti, mas a Letícia estava assistindo um filme, acho que o último filme da Disney para criança. E quando, de repente, se depara com uma cena onde dois meninos se beijam. Não, sim, né, tá ali, não se beija, né, tá ali, próximo e tal, se gostam. Uma mensagem subliminar. Ah, mas não tem nada a ver. Espera aí, por que não tem nada a ver? Aonde fala que não tem nada a ver? O problema, quando nós chegamos ao ponto de pensar, não tem nada a ver, é porque nós já estamos com tanta informação naquele sentido, que nós já estamos, o nosso filtro está tão furado, que ele já está passando, é que nem ali o filtro do café, né? Se o filtro tiver zoado, tiver furo, ele vai começar a passar o pó do café. E às vezes o nosso filtro está com um rombo tão grande, porque a gente está lá, não tem problema. Entenda, quando a gente vê algo que a gente chega nesse ponto, que algo que não é correto aos olhos de Deus, e a gente olha e fala, não tem problema, é porque o nosso filtro já está corrompido. E a gente precisa purificar a nossa mente, purificar os nossos pensamentos, através da palavra de Deus. Então, cuidado para que a mentalidade, coloca a frase para mim, João, próximo slide. Cuidado para que a mentalidade secular deste século não monte um padrão daquilo que é certo na nossa mente, daquilo que não é na palavra de Deus. Em outras palavras, cuidado para que o errado não se torne o certo e o certo se torne errado.
Nós temos que ter um filtro muito bom, nós temos que deixar um filtro muito bom na nossa mente. Porque senão, queridos, nós vamos ser levados por aquilo que a mídia está falando, por aquilo que as redes sociais estão dizendo. E nós não temos que ser levados pela mídia, nós não temos que ser levados pelas pessoas. Nós temos que ser levados por aquilo que a palavra diz. Como eu disse ontem aqui, um valor desta casa é que a Bíblia é e sempre será a nossa regra de fé e a verdade absoluta. O método, como nós vamos fazer, aquilo que nós vamos fazer pode até mudar, as estratégias podem até mudar, mas o princípio da palavra nós não negociamos. A palavra continua sendo verdade absoluta. Para nós, o aborto nunca vai ser algo positivo, porque vai contra os princípios da palavra de Deus. Nós sempre seremos pró-vida, nós sempre seremos a favor da vida, porque a palavra de Deus diz isso. Podem tentar fazer filmes dizendo que é bom, podem tentar lançar mensagens falando que é questão de saúde pública, falar que é questão disso ou falar que é questão daquilo. Nós nunca iremos aceitar o aborto como verdade, porque a palavra de Deus para nós é a verdade. Nós nunca vamos aceitar a ideologia de gênero. Não tem problema, gente. Realmente a Bíblia estava errada, acho que agora as nossas crianças podem escolher se elas podem ser menino ou menina. Jamais! Nós nunca vamos pensar nisso, porque este não é o nosso padrão. Não é isso que nós cremos, o que nós cremos é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é muito clara quanto a essas questões. Agora, se nós não meditarmos na palavra, se nós não ruminarmos naquilo que Deus fala sobre nós, Ai, gente, nem eu aguento essa espera dela aqui, né? Tem que esperar você, né, filha? E está se achando aqui. Se nós não tivermos um filtro, até me perdi o que eu estava falando aqui, Ruth. Hoje até o pai saiu de linha aqui agora. Mas se nós não tivermos um filtro bem ajustado, alinhados com a palavra de Deus, nós vamos começar a achar que tudo que está acontecendo é normal. E o filtro bem alinhado tem a ver em meditar com a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus. O problema é que nós ficamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer do que aquilo que Deus diz sobre nós. A gente está mais preocupado com o que as pessoas vão falar de nós, se elas vão falar mal de nós ou não, se elas vão criticar ou não. Hoje eu estava conversando com os meus irmãos, que nós estávamos almoçando juntos, e a gente falando sobre a questão política e a perseguição, e eu brinquei com eles, eu falei, olha, vocês guardam dinheiro aí, porque o irmão mais novo de vocês é pastor. Daqui uns dias, se bobear, vocês vão ter que pagar um advogado para ir lá me tirar da cadeia. Porque talvez é fato que isso possa acontecer. Né? Eu brincando com eles, não de uma verdade tão absurda assim, mas porque nós vamos ver perseguições, vamos ver, gente, daqui a pouco pastores sendo presos, isso vai acabar sendo inevitável. Vai acontecer. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que os outros vão falar. Quem aqui já ficou triste porque alguém falou mal de você? Seja sincero, quem aqui já ficou triste por alguém que ficou, né, alguém falou mal de você, mas algum dia você já se alegrou, alguma vez você já se alegrou com aquilo que Deus diz sobre você na palavra de Deus? Você já se alegrou em saber que você é filho de Deus? Você já se alegrou em saber que você tudo pode naquele que te fortalece? Agora, por que nós aceitamos mais e nos preocupamos mais com a crítica do que com aquilo que Deus pensa? Porque muitas vezes nós não temos o conhecimento
daquilo que Deus diz sobre nós. Nós não nos aprofundamos na palavra de Deus para saber o que Deus diz a nosso respeito. Nós não nos aprofundamos, ficamos ali no superficial. E aí você muitas vezes tem tantos problemas de inferioridade. Mas porque você não vai para a presença de Deus, e você não ouve, você não vê que a Bíblia diz que você é a criação perfeita dele. Que você é quem a Bíblia diz que você é. E aí você está lá mais preocupado com o que os outros pensam, do que aquilo que Deus diz. E por que isso acontece? Porque você não está contemplando aquilo que Deus diz sobre você. Porque você não está ruminando sobre aquilo que Deus diz sobre você. Então, o que nós precisamos entender, queridos, é que o Evangelho não se resume a um domingo com Deus. O Evangelho é uma vida com Deus. O Evangelho não é domingo com Deus. O Evangelho é vida com Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos viver o domingo com Deus e o restante dos dias a gente quer viver do nosso jeito. Só que meditar é purificar os nossos pensamentos, para que a gente treine a nossa mente, para que ela absorva aquilo que Deus traz ao nosso coração, aquilo que Deus pensa sobre nós. Por isso a importância de você ouvir músicas que te levam para a presença de Deus. Por isso a importância, ao invés de você ouvir um sertanejo, uma sofrência, você ouvir que você é filho amado do Senhor. Você ouvir que você é o filho de Deus. Que você vai gastar, como a canção nós cantamos, vamos gastar a nossa vida inteira para coroar o Senhor, para adorar ao Senhor, para contemplar o Senhor. O Evangelho não se resume a um domingo com Deus, mas sim uma vida com Deus. O que você tem ouvido e o que você tem assistido. A terceira coisa, o terceiro benefício da meditação. A meditação nos leva a aprender diretamente com Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42, fala da história de Marta e Maria. Eu não vou ler o texto todo, depois você pode ler lá, mas o versículo 41, Marta ali está falando para Jesus: Jesus, não importa que Maria não vem me ajudar, ela está aí nos teus pés, e o Senhor não fala nada, fala para que ela venha me ajudar. E Jesus fala para Marta assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria estava fazendo aqui? Ela estava escolhendo aprender diretamente com Cristo. Meditação é isso, é nós todos os dias escolhermos aprender com o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus faria, o que Jesus pensaria, como Jesus agiria nessa situação, como Jesus agiria naquele problema. Meditar, o benefício da meditação é porque você aprende diretamente com Jesus aquilo que precisa mudar no seu coração, no teu caráter, nas tuas atitudes. Porque muitas vezes nós chegamos ao ponto de estourar, de dizer: eu não quero mais. Mas aí é o momento de nós olharmos para Jesus e ver o que Jesus faria. No momento de maior, ali que Jesus, a gente vê Jesus bravo. É que quando a gente lê, a gente não consegue pensar muito, às vezes a gente lê de uma maneira que a gente não consegue visualizar o que está acontecendo. Mas você já parou para pensar quando Jesus chega no templo e ele vê aqueles comerciantes ali vendendo os animais para sacrifício? Jesus chega ali bravo.
Jesus chega ali irado, mas Jesus, o que ele faz? Ele começa a tirar, a derrubar tudo, mas não no sentido de descontar a sua ira, mas ele começa a tirar tudo daquele lugar, para limpar aquele lugar, para trazer santidade, para dizer, vocês estão fazendo, a casa do meu pai é uma casa de oração, e vocês estão fazendo aqui um mercado, um negócio que não tem nada a ver. E Jesus ali então começa a limpar, começa a tirar todas aquelas coisas, e trazer a realidade do que é, a essência do que é. Então a questão não é você chegar num momento de estresse, ou chegar num momento de algo que acontece, por causa de uma preocupação, por causa de uma inquietação. Mas quando você medita na palavra, você está aprendendo com Jesus, como lidar com aquela situação, como lidar no dia a dia, como lidar com as inquietações, como lidar com o meu marido, como lidar com a minha esposa, como lidar com os meus filhos, como lidar com os meus pais, como lidar no trabalho, qual tem que ser a minha postura, o que eu devo fazer? É sentar aos pés de Jesus e falar: Jesus, eu não estou aqui para pedir, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para te ouvir. Meditar é você ouvir do próprio Cristo, aprender com o próprio Cristo, aquilo que você precisa aprender. Meditar é ficar na presença de Deus para ouvir. Os músicos podem vir, então, pastor, mas eu trabalho, eu tenho os meus afazeres, não consigo ficar o tempo todo na presença de Deus, e só aqui, te adorando e tal, não dá, tem os afazeres. Mas queridos, o que nós precisamos entender é que meditar é aprender e obedecer. Meditar é você separar alguns momentos para você refletir, para você contemplar aquilo que o Senhor está te dizendo, para que você coloque em prática durante os seus afazeres, para que você coloque em prática durante o seu dia. O problema é que muitas vezes a gente quer ouvir Deus, qual é a saída? Ai Deus, eu preciso de uma saída, qual é? Ou, ai Deus, qual é a tua promessa para mim? E às vezes Deus quer dizer para você, naquele dia, olha, hoje você precisa ter mais paciência, hoje você precisa me amar mais, hoje você precisa mudar a sua atitude, hoje você precisa me honrar, hoje você precisa, enfim. É estar diante de Deus para ouvir Deus. E você praticar o que ouve. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você veio no domingo, você ouviu a palavra, você foi edificado pelo Senhor e você, nossa, que demais, Deus falou comigo. Mas quantas segundas-feiras você colocou em prática aquilo que Deus falou com você no domingo? O problema é que a gente quer ouvir de Deus, mas a gente não quer praticar. A gente quer ouvir de Deus, mas a gente não quer obedecer. E meditar é você ouvir e obedecer. A meditação é uma disciplina espiritual de um sacerdote. Não tem como um sacerdote se oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, se ele não conhecer a palavra de Deus, se ele não conhecer aquilo que Deus fala, se ele não mudar as suas atitudes, se ele não mudar o seu caráter. E a única maneira de entendermos isso é meditar e refletir na palavra de Deus. Meditar é aprender e obedecer. Seja um sacerdote, medite na palavra de Deus, deixe a palavra de Deus curar as suas inquietações, deixe a palavra de Deus purificar os seus pensamentos. Entenda que quando você vai para ler a palavra de Deus, você está indo para aprender com Jesus.
não é apenas uma leitura para satisfazer algo na sua mente, mas é uma leitura que vai te trazer aprendizado, é uma leitura que vai te trazer um ensino, para que você possa colocar em prática aquilo que Deus está falando com você. Meditação é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Por isso nós temos te desafiado a ler junto conosco a Bíblia toda em um ano, para que você possa conhecer Deus, para que você possa conhecer a palavra de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus e aprender com cada personagem, aprender com cada história que você vai lendo ali. E é interessante que cada vez que você lê, você tira um aprendizado. Esses dias, nós estávamos lendo sobre a história de Jacó, quando Jacó vai conhecer Raquel, e aí Jacó chega próximo ali ao poço de Padã Arã, onde o seu tio mora, e naquele poço estava fechado com uma pedra, e havia 2 grupos de pastores esperando todo o rebanho de todos chegarem para então tirar a pedra, para que a água pudesse ser tirada. E eu achei interessante, eu li aquele texto, eu li acho que umas 2 vezes aquele texto, e eu fiquei, por que a pedra tampava e todo mundo tinha que esperar? E aí o que Deus colocou no meu coração, daquela simples frase, daquele simples trechinho, era que a água só flui quando a pedra é removida. Em outras palavras, se a água é a presença de Deus, porque há um rio que corre do trono de Deus, se a água fala sobre a vida de Deus, porque Deus estava ministrando no meu coração naquele momento, através de uma leitura, de um texto, onde você fica ruminando, era que a vida de Deus só é possível ter quando a dureza do nosso coração sai. Só é possível fluir a água quando a pedra é tirada. Só é possível fluir a água, a presença de Deus na minha e na sua vida, quando um coração de pedra sai. E aí, queridos, é um pequeno trecho, mas que ficou martelando o dia inteiro comigo aquela frase. E os pastores estavam esperando todos os rebanhos, para que a pedra fosse tirada, para então todos beberem água. A questão é que muitas vezes o rio de Deus não está correndo na nossa vida, porque tem pedra ali, porque tem dureza no nosso coração, tem orgulho que nos impede, tem pressa que nos impede de parar e contemplar o Senhor, contemplar a beleza de Deus, contemplar a palavra do Senhor. Quero deixar esse desafio a você. Se você ainda não começou, comece essa semana a ler a Bíblia conosco. Não somente a ler, mas a meditar, a ruminar, a absorver aquilo que a Bíblia diz. Porque senão, daqui a pouco inquietações financeiras vão surgir por causa das notícias que nós estamos ouvindo do que está acontecendo. Senão daqui a pouco, preocupações com seu filho que vai para a escola, vai começar a surgir, por causa daquilo que você está vendo que está acontecendo. Porque daqui a pouco, se você não meditar, se você não absorver a palavra de Deus, o seu padrão de qualidade vai ser o padrão do mundo. E aí você vai começar a relativizar as coisas e a achar que não tem problema, que não é pecado. E a única maneira de você se proteger das armadilhas de Satanás é você conhecer a Deus, ruminar na sua palavra, purificar o seu pensamento através da palavra de Deus.